Desejo a todos que estejam tendo uma ótima noite. Nós estamos 24 horas atrasados para gravar essa escola, né? Mas está tudo certo, né? Por certas perguntas que me fazem pela internet, eu percebo que acho que se viram a 10ª parte do que foi colocado na internet é muito. Então é até melhor ir mais devagar, né? Porque as pessoas, até todos se tocarem de que eles devem ir atrás, de que eles devem estudar e não viver fazendo perguntinhas imbecis. Até esse momento, realmente, é até um desperdício, né? Assim, da mesma forma que nós não devemos jogar comida fora, nós não podemos jogar comida espiritual fora. E eu tenho observado que tem pessoas que gostam de brincar. Tem pessoas que, ao invés de estudar, ficam falando aquilo que vem na cabeça. E sabe, meu irmão, aquilo que vem na cabeça do ser humano é só bobeira. É só coisa vazia. Então se liga aí, tá? Aqui não tem criança. Aqui tem criança que escuta o pai, mas espiritual não. Tá? Procure ler a palavra e entendê-la. Mas voltando à boa noite, nós temos hoje um estudo muito bacana, um estudo que envolve somente história, né? E história verdadeira, né? E é claro que a maioria não vai entender porra nenhuma. Mas ele é feito por aqueles que são chamados. Ele é feito por aqueles que realmente escutam, pensam no que ouviram, recebem do Pai as respostas e praticam. O nosso estudo de hoje é intitulado de Educação Cristã e Religiosa, Lavagem Cerebral. Eliane. Shalom, muito boa noite a todos, né? Como o Sérgio disse, esse estudo é ótimo, a gente saber as origens daquilo que a gente cria ou ainda crê, né? É muito importante. Então prestem bastante atenção e que realmente seja útil para vocês que estão saindo de Babel, né? E vai ajudar a Babel sair de dentro de vocês também, né? Não é só sair lá de dentro da igreja, vai ajudar bastante. Tem que ficar bem claro que na realidade ao homem é impossível salvar-se, né? Porque ao homem é impossível ele fazer alguma coisa por conta própria que seja boa. Mas isso não significa que não faz parte da parte do homem estudar. Para não fazer pergunta idiota. Como a uma que eu respondi um pouco antes. Sabe, quando eu tenho um amigo novo, que ele vem com muito quer, é muito papo furado,
Eu já sei que no fim, na verdade, esse sujeito é um paraquedista. Então, se você é um paraquedista, pelo menos tente cair no alvo. Não perturbe quem está caminhando. Mas vamos lá. Educação cristã e religiosa, lavagem cerebral. Esse é um estudo que nós faremos em 2 ou 3 partes. É um estudo para gente adulta, espiritualmente. E criança, cronologicamente. Assim como eu respondi, ser criança cronologicamente é escutar, acatar e praticar. Então vamos lá. Nós sabemos que na mente, da maioria dos cristãos professos, a educação cristã formal seria aquela educação que qualificaria uma pessoa a fazer a obra do Senhor. Esse Senhor é quem? Yahweh. Desde que o cristão seja diplomado em uma escola bíblica ou seminário, não é assim que funciona, ele é considerado apto para o ministério. Agora, se isso não ocorre, ele é considerado um pseudo-obreiro cristão. Alguém que está por baixo, alguém que é inferior àquele que tem o diploma. Então fica aquela pergunta, como que pode uma pessoa assim, uma pessoa que esteja abaixo dos demais, pregar, ensinar para quem crê no batismo, ministrar para quem crê a ceia do Senhor, se ele não for treinado formalmente para fazer tais coisas. Isso é verdade, não é? Não é assim que pensa 99,9% das cabecinhas vazias cristãs. Eliane, o que é uma verdade para o cristão? É que somente aquele que possui um diploma de uma escola bíblica, faculdade de teologia, seminário, é considerado qualificado para ministrar na igreja. A primeira coisa, quando a gente conversa com uma pessoa que ela vem desse meio, ela pergunta se a gente é formado em teologia. Ah, mas eu sou diplomado nisso e naquilo e não sei o quê, vem com um monte de histórias. Então, para ela, mesmo ela estando saindo de lá, a pessoa ainda acredita que aquilo lá é que tem valor, Essa forma de pensar. Bom, então a ideia, de que um obreiro cristão necessita frequentar uma universidade cristã ou um seminário, para ser um obreiro legítimo, é um pensamento inculcado, ou seja, é uma coisa que foi colocada na cabeça das pessoas. Não é uma coisa que seja uma realidade na palavra de nosso Pai. É um horror, entendeu? E isso está tão inculcado que quando alguém sente um chamado verdadeiro, do Pai para a sua vida, ele está condicionado a buscar uma universidade bíblica ou um seminário para preparar-se. Então, tal pensamento não se ajusta bem com a ideia daquilo que nós conhecemos dos primeiros emissários de Hamashia. Observe, universidades bíblicas, seminários ou professores de escola bíblica não existiam durante o tempo do que eles chamavam de igreja primitiva.
Tudo isso são invenções humanas surgidas muitas gerações depois, né? Os emissários já tinham morrido, desaparecido. O que é um ouro, Eliane? Explique para nós. Essa ideia de que para ser um obreiro é necessário ser diplomado em universidades e seminários, né? Se fosse assim, como fica? Pois aqueles que eles dizem ser o primeiro papa do cristianismo era analfabeto. Como é que fica isso? Né? Que eles consideram aí até o porteiro do céu, um pouco antes, né, dos crentes, lá no catolicismo. Então, ele tem um cargo, né? Entra quem ele quer, só se ele permitir para entrar no céu dos cristãos, né? E ele era analfabeto. Observe, meus irmãos, a questão da cultura, ela é muito forte nessa questão do entendimento da palavra. Porque tem gente que, por falta de cultura, não consegue entender nem o que está lendo. Agora, dizer que uma pessoa chamada pelo Pai para fazer a sua obra necessita primeiro assistir 4, 5 anos de aula para receber um certificado humano? Temos que pensar como então foram treinados os emissários durante o primeiro século, né? Se eles não assistiram nenhuma escola religiosa. Indiferente, né, ao treinamento ministerial de hoje. Eles nem sabiam que isso ia ocorrer. O treinamento do primeiro século foi o comando manual, em vez do estudo acadêmico. Foi uma questão de aprendizagem prática, em vez de uma educação intelectual. Foi dirigida principalmente pelo espírito, em vez de ser dirigida ao lóbulo frontal. No primeiro século, as pessoas chamadas ao serviço de Yahu, do Senhor, né, foram treinadas de duas maneiras. Maneira A, eles aprenderam as lições essenciais do Taná, vivendo uma vida compartilhada com um grupo de Ashurum, ou israelitas. Em outras palavras, eles eram treinados, experimentando a vida em comunidade, não como líderes, mas como aprendizes. Ponto B. Eles aprenderam a obra de Yahu sob a tutela de um obreiro maior e mais experimentado. O espírito de santidade de Yahu. E claro, por intermédio da obediência e prática das boas obras que eram aprendidas. Assim funcionava. Outro dia me falaram assim, mas até, como que chama? Aquele que montou a escola de profeta, o Elias. Teve um profeta que montou uma escola de profetas. Isso está no Taná. Essa escola era frequentada por um aluno, que era o seu discípulo, que depois tomou o seu lugar. Eliseu? Eu acho que é. Elias foi Eliseu, né? Eu acho que sim. Então, meus irmãos, você tem que tirar da mente tudo isso aí, todas essas porcarias que o estudo cristão colocou na mente de todos. Eliane, fale a respeito de como aprendiam o Taná os emissários do primeiro século.
Aprendi na prática, né? Convivendo com outros irmãos Yashuru. E o mais importante eram guiados, né? Inspirados e orientados pelo Espírito de Santidade. Em nenhum momento é mencionada uma escola onde se adquire um diploma e este é que te dá autoridade para ser um obreiro naquele tempo, né? Me cite uma escola, né? Entre eles, entre os emissários, me mostra o diploma de Kefa, de Shaul, né? Onde que está o diploma? Aliás, Shaul, o diploma que ele tinha, ele falou que considerava esterco, né? Que ele era versado em muitas línguas, ele, né? Era uma pessoa muito culta, e no entanto, né, ele considerou tudo aquilo um esterco. Então, se nós formos comentar acerca do povo Kadosh do primeiro século, nós utilizamos aqui as palavras do puritano John Owen, né? Ele disse o seguinte: cada pequena comunidade até então era um seminário onde se providenciava a provisão e a preparação. Observe, em cada pequeno grupo sempre teve algum emissário, sempre teve algum servo fiel e discreto, servindo o alimento. Então, ele compara esses pequenos grupos a um seminário, onde era providenciada a provisão e a preparação daqueles irmãos para a obra. Mas nada assim constituído como escola, como, né? É interessante que ecoando, né, tais palavras, R. Paul Stevens, né, afirma o seguinte: que a melhor estrutura para equipar cada emissário está onde ele vive. Isso dispensa o seminário dos fins de semana, e durará mais tempo que ambos. Não há outra maneira de nutrir e equipar um emissário, né, fora do povo Kadosh. O que adianta eu estudar com o professor de história, com o professor de religião, com o professor de filosofia grega? Estão entendendo? Nada adianta se você for estudar fora do povo Kadosh. No dia a dia, né, como no ministério de Yahushua, as pessoas aprendiam no forno da vida, no contexto relacional vivo, trabalhando e ministrando. Então isso é o que nos diz Paul Stevens, um historiador. Então, em um completo contraste, o treinamento moderno, né, para o ministério assemelha-se à conversação religiosa dos miseráveis consoladores, né, de Jó. Sabe o livro de Jó? 3 amigos dele vieram consolá-lo, né? Então, a conversação religiosa dos miseráveis consoladores de Jó, porque era uma consolação racional, objetiva e abstrata. Não era nem prática, nem experimental, nem espiritual como deveria ser. Eliane, que 2 comentários são interessantes? São os comentários de John Owen e o de Paul Stevens, né? O de John Owen diz, quando ele diz:
Cada pequena comunidade, até então, era um seminário onde se providenciava a provisão e a preparação. Mesma coisa, a gente tem um grupinho aqui, né? Alguns irmãos, um que mora ali, outro acolá, e a gente juntos e um ensinando o outro, né? Ou alguém A própria internet hoje. A própria internet já faz isso. Mas naquele tempo, como não existia internet, então, na comunidade, ou seja, as pessoas que moravam próximas umas das outras, né? Aquela convivência de um aprendia uma coisa, passava para o outro, e assim, né? Conforme o Espírito ia dando a cada um. E o outro comentário, né, que explica melhor o de cima ainda, de Paul, a melhor estrutura para equipar cada emissário está onde ele vive, né? Dispensa o seminário dos fins de semana, e durará mais tempo que ambos. Não há outra maneira de nutrir e equipar um emissário fora do povo Kadosh, né? No dia a dia, como no ministério de Yahushua, as pessoas aprendiam no forno da vida, no contexto racional vivo, trabalhando e ministrando. Não tem outra forma, né? Não existe. Existe sim, como eu disse no início de tudo, a pesquisa, o estudo. Se a minha esposa cozinha muito bem, se todo dia ela fizer um prato gostoso, mas eu não comer, eu vou morrer de fome. E não vai adiantar eu ficar perguntando para ela que gosto tinha. É o que vem acontecendo, né? Você diz que 1 mais 1 é igual a 2, 10 minutos depois alguém lhe pergunta, você acha mais 1 é igual a 2? Ou se é 3, né? Porque ultimamente as perguntas têm sido assim, repete exatamente o que a gente disse, mas com um resultado totalmente diferente, né? Com um entendimento completamente oposto. Isso eu chamo de falta de entendimento. Isso que está acontecendo. Aqui se assemelha, né, ao treinamento moderno para o ministério. A conversação religiosa, né, dos miseráveis consoladores de Jó, né, que é o racional, objetivo e abstrato. Entenderam? Ou seja, não resolve nada. Nada. A pessoa que veio querer fazer perguntas difíceis para mim hoje, eu entrei na página dela, ela está mais preocupada com o que comer, porque as comidas hoje fazem mal. Você acha que você vai comer até quando, cara? Essa nova era. Então, o método real, né, pelo qual os emissários, no princípio, foram treinados, não está dentro do âmbito desse estudo. Nós não vamos estar aqui explicando como é que eles foram ensinados. Contudo, há alguns livros, né, dedicados a esse tema. Nesse estudo, nós vamos dizer assim, remontar a origem do seminário, da Universidade Bíblica e da Escola Bíblica. Também remontaremos a história do pastor de jovens. Veremos como cada uma dessas coisas, né, opõe-se ao modo de ensino de Yahu e de Hamashia. Porque todas elas estão baseadas no sistema educacional do mundo. Como nós podemos aprender alguma coisa no sistema educacional do mundo se o que nós temos que aprender não é deste mundo?
Eliane, o que iremos e o que não iremos estudar nesse estudo? Não vamos estudar como os emissários foram treinados no princípio, né? Se alguém tiver aí o exemplar da Bíblia, a palavra, o que vocês chamam de Nova Aliança, vocês vão ver como é que eles aprendiam e ensinavam. Mas sim, vamos ensinar a origem do seminário, das universidades bíblicas e dessas escolas bíblicas todas que tem por aí, né? Que resultou nisso que tem hoje. E a história do pastor de jovens. Em outras palavras, nós vamos ver qual foi o caminho tomado, onde foi que o homem entrou no atalho errado, para dar sequência ao ensino daquilo que é sagrado. Eliane, por que os ensinos da atualidade se opõem ao ensino de Yahushua HaMashiach? Porque todas elas estão baseadas no sistema educacional do mundo, ou seja, tudo programado aqui na cabeça do homem, né? Tudo aquilo que ele criou, ele inventou e achou que era melhor do que receber os ensinos do Espírito de Santidade, né? E praticá-los e assim dando exemplo e mostrando a outros. Então criaram todo um sistema maravilhoso, inteligentíssimo, né? Para poder desviar todo mundo. Assim eles fizeram. Então, por isso é contra os ensinos de Yahushua. Porque se vocês pararem um pouquinho para ler, né, como Yahushua agia, não tem nada a ver com isso que nós vemos, né, desde que começaram a inventar essas histórias de escolas e tudo mais. Bom, nós vamos falar agora de 4 etapas da educação teológica que serviram para formar isso que hoje nós conhecemos como teologia. Então, ao longo da história, a igreja trouxe, ao longo da história da igreja, houve 4 etapas de educação teológica, a saber, episcopal, monástica, escolástica e pastoral. Então nós vamos examinar cada uma delas brevemente, porque também não é o intuito do estudo fazer com que vocês saiam daqui doutores em cada um desses temas, né? É apenas para vocês terem uma noção do que isso significa, para vocês verem o erro imenso que isso ocasionou. Então nós vamos começar a falar sobre a episcopal, né? Então, a episcopal, a teologia da idade patrística, né, entre os séculos III e IV, ela era chamada episcopal pelo fato das lideranças teológicas serem bispos. Lembre-se que até Shaul disse: alguém deseja episcopado, boa coisa busca. Na verdade ele quis dizer, se alguém quer ser bispo, quer ser líder, quer ensinar, né? Essa teologia foi marcada pelo treinamento dos bispos e sacerdotes e versava como cumprir os vários rituais e liturgias da igreja. Então observem, tipo da coisa inútil, porque não ensinava ao entendimento da palavra, não ensinava a lei do Eterno, não ensinava a prática das boas obras, não ensinava a cultivar o fruto do Espírito, mas sim versava sobre como cumprir os vários rituais e liturgias da igreja. Depois nós temos a monástica. A fase monástica da educação teológica foi vinculada à vida, né, vamos dizer, ascética, né, e mística. Era ensinada por monges que viviam em comunidades monásticas e mais tarde em escolas universitárias.
Essas escolas monásticas foram fundadas no século III. E quando eu falo século III, da nossa era, tá? Tais escolas, né, enviaram missionários a territórios inexplorados depois do século IV. Então, durante essa etapa, os padres eclesiásticos, né, orientais estavam mergulhados no pensamento platônico, na filosofia platônica. Eles apoiavam a ideia equivocada de que Platão e Aristóteles foram mestres escolásticos para levar os homens ao seu Cristo. O fato dos padres do Oriente confiarem tanto nesses filósofos pagãos, né, diluiu severamente a fé no verdadeiro Mashiach. Eles não pretendiam desviar o povo. Isso ocorreu e sucedeu pela simples aceitação de uma corrente contaminada. Na medida em que muitos dos padres eclesiásticos foram filósofos e oradores pagãos, antes das suas pseudo-conversões, né, à fé cristã, recém-nascida fé cristã, prontamente começou a assumir uma inclinação filosófica. Nós vemos, por exemplo, Justino Marte. Ele viveu entre 100 e 165. Um dos professores mais influentes do segundo século. Dizem que ele vestia-se, né, como uma batina de filósofo. Ele acreditava que a filosofia era a revelação dos Zeus, né, vamos dizer assim, aos gregos. Ele defendia que Sócrates, Platão e outros foram os gentios, foram para os gentios o que Moshe foi para os Yashurum. Depois do ano 2000 da Era Comum, né? Aliás, 200 da Era Comum, Alexandria chegou a ser a capital intelectual do mundo cristão. Da mesma forma que fora para os gregos. Foi lá que se formou uma escola no ano 180, né? E ela era equivalente a uma universidade teológica. Em Alexandria temos o berço do estudo, né, institucional da doutrina cristã. Um outro personagem, Orígenes, né, que viveu de 184 a 254, foi um dos primeiros professores, né? Ele foi profundamente, né, influenciado pela filosofia pagã. Ele foi o primeiro a organizar os principais conceitos teológicos na teologia sistemática, que é utilizada até hoje. Eliane, explique cada uma das formas teológicas de ensino, ou seja, a episcopal, tá difícil falar essa palavra, a episcopal e a monástica. Bom, a episcopal, né, por ser liderada por bispos, tinha esse nome, né, especializada em formar outros bispos, né, e sacerdotes, e também era especializada em como cumprir os rituais, né, as liturgias da igreja, como é que se realizavam, ou seja, eles deviam ensaiar, né, aqueles rituais deles com os alunos dessas escolas. Os cultos pagãos, né? A monástica? A monástica é liderada por monges, né, por isso esse nome monástica, onde a teologia foi vinculada à vida, ascética e mística, né? Ascética é no sentido de não querer nada, né? Se abster de qualquer prazer. E místico, né? Que é o misticismo,
se baseava na filosofia de Platão e Aristóteles, né? Pois antes de serem cristãos, esses eram filósofos. Justino Marte, por exemplo, um dos profetas mais influentes, dos professores, né? Mais influentes do segundo século, vestia-se com a batina de um filósofo, né? E que essas batinas de padre também deviam ser tudo tiradas. Bem, né? Parecido. Bem parecido com aquele povo, os de hoje. Ele acreditava que a filosofia era a revelação de Deus, né, aos gregos, e defendia que Sócrates, Platão e outros foram para os gentios o que Moshe foi para os Yeshuru, né? Ele pelo menos tinha um bom senso, né? Se nós vamos pensar um pouquinho, né? A sequência de raciocínio dele não era ruim, não. Não, ele está dizendo que defendia que Sócrates, Platão e outros foram para os gentios o que Moshe foi para os Yeshuru. Sim, porque ele não deixa de ter razão. Né? Só que aí eles pegaram e misturaram tudo e fundou o cristianismo. Porque na verdade, né, nós sabemos que Moshe nunca falou para um gentil. Né? Então, sobre esse período, né, Will Durant, um outro historiador, ele observou o seguinte: a brecha entre filosofia e religião deixou de existir. E por 1000 anos a razão consentiu submeter-se à teologia. Um outro historiador chamado Edwin Hartley, né, ele traduz esse pensamento dizendo o seguinte: 1 século e meio depois que o cristianismo e a filosofia se amalgamaram, as ideias e os métodos da filosofia exerceram tal impacto sobre o cristianismo que este acabou em grande parte engolido, tornando-se mais uma filosofia do que uma religião, e muito menos os ensinos sagrados do povo Yeshuru. Depois dos dias de Orígenes, em meados do terceiro século, as escolas cristãs desapareceram. A educação teológica voltou à forma episcopal. Os bispos eram treinados pelo contato pessoal com outros bispos. A base do ensino clerical, durante esse tempo, foi o estudo de Gregório Magno, que viveu de 540 a 604. A teologia pastoral, né, que foi ensinada por Gregório aos bispos como serem bons pastores, né, em meados do século VIII foram fundadas as escolas para bispos. No século X, as catedrais começaram a patrocinar suas próprias escolas. Observa, século X significa 1000 anos depois de Hamashiach. Vamos abrir um parênteses aqui, Eliane, né? Que duas opiniões demonstram claramente o que foi ocorrendo. De Will Durant, né? Ele diz que a brecha entre filosofia e religião deixou de existir, ou seja, já não se fazia mais diferença, não se distinguia mais quem que era o que, né? Entre a filosofia e a religião. Depois, a de Edwin Hartley, né, traduziu as palavras de Will Durant dizendo: 1 século e meio depois que o cristianismo e a filosofia se amalgamaram, né, as ideias e os métodos da filosofia exerceram tal impacto sobre o cristianismo que este acabou em grande parte engolido, ou seja, ele foi praticamente absorvido e ficou aparente mesmo mais a filosofia, né? Ali se perdeu a parte bíblica, ficou só assim uma fumaça, né? na frente da filosofia grega, tornando-se mais uma filosofia do que uma religião, né? E muito menos os ensinos sagrados do povo Yeshuru. Ou seja, os ensinos do povo Yeshuru desapareceu completamente, né?
do cristianismo e predominou a filosofia grega e mitologia também. Que, aliás, era a ideia desde o princípio, né? O que ocorreu após o terceiro século, Eliane? Desapareceram as escolas, né, cristãs, e a educação teológica voltou à forma episcopal, né? Deixou de existir esse monte de escolas cristãs e voltou ao início, né? Eles voltaram ao início, que era aquela forma onde os bispos eram os líderes e ensinavam outros a serem bispos também e ensinavam os rituais religiosos da igreja. O estudo de quem, como era chamado, né, perdurou do ano 540 a 604 da nossa Era Comum. O estudo de Gregório Magno, né, e se chamava a teologia pastoral. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre a forma escolástica, né? Então essa seria a terceira etapa de educação teológica, né? E ela deve muito à cultura universitária. Pelo ano 1200, quer dizer, no 12º século, alguns ambientes de catequese cristã viraram universidades. A Universidade de Bolonha, na Itália, foi a primeira a surgir. A Universidade de Paris foi a segunda, depois veio Oxford. Naquele tempo, a Universidade de Paris chegou a ser o centro filosófico e teológico do mundo. Mais adiante, essa chegou a ser a semente do futuro seminário protestante. A educação superior era âmbito do clero. O erudito era visto como guardião da sabedoria. Imagina o ego desses caras, né? Eliane, qual foi a terceira etapa de educação teológica e a que se deve a ela? A escolástica, né? E se deve à cultura universitária. O que começou a ocorrer por volta do ano 1200 da nossa Era Comum? Alguns ambientes de catequese cristã viraram universidades. Como eram vistos os eruditos? Como guardião da sabedoria. Imagina você ser considerado um guardião da sabedoria, né? Poderoso, né? Bom, a universidade moderna surgiu porque os bispos necessitavam de um lugar para prover, né, treinamento clerical. A teologia era considerada a rainha das ciências em qualquer universidade. No período entre 1250 até 1500, foram fundadas 71 universidades na Europa. A teologia moderna exercitou-se nas abstrações da filosofia grega. A academia universitária adotou o modelo do pensamento aristotélico, dirigindo ao conhecimento e à lógica racional. O instinto dominante da teologia escolástica tendia para a assimilação e a comunicação do conhecimento. É por isso, né, que o pensamento ocidental sempre foi aficionado pela formulação de credos, declarações doutrinais e outras abstrações insonsas. Você pode ver que qualquer igrejinha aí tem seus credos, tem a formulação do credo, né, que seria os pontos de fé. Creio nisso, creio naquilo. Eles têm essa mania, né? É a mania da mãe, né? Então... Por que surgiu a Universidade Moderna? Porque os bispos necessitavam de um lugar para prover treinamento clerical. Como era considerada a teologia?
a rainha das ciências nas universidades. No que exercitou-se, né, a teologia moderna? Com que método? Nas abstrações da filosofia grega, né, no método aristotélico, ou seja, seguindo Aristóteles. Então, um dos professores que mais influíram no formato atual da filosofia até os dias de hoje, né, foi Pedro Abelardo. Ele viveu de 1179 a 1142. Abelardo foi responsável em parte por dar-nos a moderna teologia. Seu ensino pôs à mesa, né, e preparou o menu para filósofos escolásticos como Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274. Graças a Abelardo, a Escola de Paris virou modelo para as demais universidades. Abelardo aplicou a lógica aristotélica da verdade revelada. Ele também deu à palavra, né, teologia, o significado que tem hoje. Antes dele, essa palavra era utilizada apenas para descrever crenças pagãs, porque estudava os deuses, né, dos povos primitivos pagãos. Nós iremos falar, né, um pouquinho aqui sobre o trabalho prestado pelo senhor Pedro Abelardo. O que ele fez, na verdade? Bom, acabou de bagunçar tudo. Confirmou a filosofia, né, nas escolas, ajudou a confirmar toda a cultura grega dentro, né, do que seria a religião, o cristianismo, tudo. Então, assim, ele ajudou bastante, né, para se tornar isso aí que a gente está vendo hoje, né? Uma religião totalmente mitológica embasada na Grécia. Como diz aqui, né, Abelardo aplicou a lógica aristotélica da verdade revelada. Eles criam muito que haviam revelações pessoais. O que acontece hoje, né? Deus me revelou? Será que... Entendeu? Esse estudo termina aqui hoje, mas ele vai prosseguir mais 2 dias. É importante notar, né, que em nenhum momento desse estudo foi citada a palavra de Yahweh. Vocês viram que nós caminhamos aqui 1500 anos de história da igreja sem falar da palavra de Yahweh. Nós falamos do pensamento grego, nós falamos do misticismo, do ceticismo, nós falamos a respeito das fórmulas utilizadas pelos professores, enfim. Nenhum entrou no mandamento, na lei, na Torá. A prática das leis, a obediência, nada disso. Santificação. Em tudo entrou sim aquilo que eu disse, dava até muito ego para esses caras, né? Porque eles eram conhecidos como... Onde é que está? Quer ver? Guardiões da sabedoria. Guardiões da sabedoria. Né? Então, vocês veem de onde surgiu isso que vocês creem. E tem mais. Porque à medida que os anos foram passando, foi piorando, não foi melhorando. Nós estaremos no nosso próximo encontro falando então a parte 2, né, desse estudo. Eu espero que sirva para
Somente para aqueles que acham que tem perguntinhas bobas para tudo. Diga alguma coisa, meu amor. Bom, a melhor coisa que tem é saber assim a origem daquilo que a gente segue, né? Então esse estudo é um prato cheio, né? Para quem saiu das religiões, para quem está dentro da religião. Como vemos aí, não tem nada a ver com o nosso povo, né? Não tem nada a ver com os ensinos da palavra. O homem sempre buscando a filosofia, ou seja, aquilo que saiu da cabeça de outro homem para poder dizer que está seguindo a Deus ou ensinando o que Deus falou para eles, né? Quando na verdade eles estão buscando dentro da própria mente, como buscam esses aí que fazem as perguntinhas bobas, né? Ficam dando voltas dentro da própria cabeça, né? Ao invés de buscar ao Criador e tudo mais. Então é nisso aí que se embasa, né, a religião que vocês tanto adoram, né, que muitos, né, não sei se exatamente quem está nos assistindo, mas que muitos adoram aí e dizem, nossa, eu vou morrer na minha religião. Realmente, vai morrer na sua religião. Aliás, já está morto. Já está. Então, é daí, gente, que saiu a religião. Bom, meus irmãos, então eu me despeço desejando que tenham um ótimo quinto dia de trabalho, avisando desde já que nós teremos 30 dias esse mês, iniciaremos o próximo mês no dia 2 de setembro, Rosh Chodesh, e que os Shabbatot, né, do mês 6 cairão da quinta para a sexta-feira, né? Ao pôr do sol da quinta, inicia. Ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Mas entre em contato querendo aprender. Para falar da Torá, gente. Não para falar de que Orochi, não sei o que, dizia isso. Não estou falando disso. Porque senão não aprende. Fica viajando no que os outros falaram e... Entendeu? Eu digo assim, de pessoas que o conhecimento é tão grande que acabam fazendo perguntas, né, que demonstram que não estão nem de fraldas ainda, né? E tem alguns que gostam muito de falar e só falam asneira. Eu não tenho tempo a perder com quem gosta de asneira. Essa pessoa sobre quem eu estou falando agora, ela sabe muito bem quem ela é. Eu vi lá o bate-papo de vocês. Veja, meu irmão, nada contra ti, nada contra nada. No que depender de mim, tudo continua igual. Desde que você cresça espiritualmente e se transforme numa criança no sentido de ouvir mais do que falar asneira. Shalom, meus irmãos. Eu desejo então um quinto dia de trabalho de muita paz a todos. Desejo que a paz de Yahushua HaMashiach esteja sobre todos. Lembrando que estamos entrando em outro mês e tudo começa outra vez. Eu não quero esse mês aqui ter que ficar relembrando cada um de vocês daquilo que é devido de cada um de vocês. Então, shalom, beijo na testa e no coração. Mais alguma coisa? Não, shalom a todos. Fomos.